Ei, professor, boa tarde. Estou desde 2 horas tentando entrar nisso daqui, me passaram um link, enfim. Acho que agora vai. Professor, Oi. antes do senhor começar a aula, a turma queria falar uma questãozinha com vocês. A gente estava esperando ansioso o senhor entrar para poder falar sobre isso. Pode Será que tem falar. como? Tem sim, vamos lá. Então, na verdade, é relacionado ao TAC, né? Porque eu não sei se o senhor soube que a nossa prova de SIC, né, teve uma mudança por conta do feriado, que a gente estava organizado para não ter o feriado, teoricamente, né? E em cima da hora a faculdade avisou que existiria esse feriado e mudou a nossa prova de SIC para essa semana que vem agora também, junto com pediatria e com TAC. Uhum. E aí a gente, tipo assim, tá bem complicado os estudos, tá bem apertado. A gente queria saber se existe a possibilidade com o senhor de talvez estar passando o TAC para o mesmo dia da prova, de vocês mesmos, a gente fazer a prova e o TAC no mesmo dia. Porque como o TAC, né, a gente começou a estudar, ele engloba mesmo a matéria toda, tem que ver a parte teórica e tudo mais, seria interessante ter ele no mesmo dia da prova, se não for ser uma questão que fique ruim para vocês. Infelizmente, não tem como a gente fazer o TAC no dia da prova. Até porque o TAC, por exemplo, o TAC vai ser matéria só até a aula de hoje. Então, e aí a gente não tem outra data para fazer o TAC, porque o Não, TAC sim, 1 seria só até essa aula de hoje, da não, semana mas que ainda vem. assim, no dia da prova teórica que eu falo, a gente poderia fazer a prova e depois vocês exibirem o TAC da forma como ia ser, fazendo ele por fora, como se fosse uma outra prova, entendeu? Outra avaliação, sem Uhum. ser no mesmo, entendeu? Junto com a prova, porque de verdade está bem puxado para a turma. Eu acho que algumas outras pessoas também devem comentar aqui com o senhor, mas está complicado. A gente não, a gente está no nível de desespero já, assim. Mas como é que é o seu Porque tá com nome? muita matéria, com tudo. Tipo, pegou três, a gente tá teoricamente com 3 provas nessa semana, tendo um dia de intervalo para cada, entendeu? Uhum. Olha, eu acho difícil. Eu vou conversar com o professor Luiz Fernando, mas eu acho complicado por causa da gente estar muito apertado de data, não tem data, e não poderia ser no dia da P1, infelizmente. Mas eu vou Professor, conversar com ele e tento. é, reafirmando o que a Rafa está falando aí, quem está falando é a Aline. A gente não contava, professor, que a faculdade fosse mudar em cima da hora a prova de SIC para a mesma semana, ou seja, a gente está bem assim, precisando muito da ajuda de vocês. Não, eu entendo, Aline, mas é assim, eu não consigo ajudar muito vocês porque eu não tenho data. Esse é o grande problema. Mas eu vou Mas por que conversar que não com. poderia ser no mesmo dia da prova, professor? Não dá Porque para a gente já vai fazer. estar na sala mesmo, então teoricamente é A só gente Não, está na até exibir porque essa semana me parece que é uma turma A ou turma B, eu não me lembro. Na turma semana B que essa vem. semana. É, Mas seria aí só para a turma B. Seria nem seria a turma toda. A gente não tem data e não tem questões todas para estar aqui. Infelizmente. Eu vou tentar conversar com ele, mas eu acho difícil. Não quero desanimar vocês, não, mas eu não tenho data. Professor, como assim não tem questões toda para TAC? Eu não entendi. Não tenho, porque eu tenho TAC, porque eu estou dando aula, tenho TAC para o sexto período e tenho TAC para o sétimo período. Não tenho tempo hábil para corrigir tudo isso
e a matéria toda para a gente fazer, porque eu tenho que fazer TAC para cada turma. Mas a gente não poderia fazer um TAC só A e B no dia da prova? Um TAC só, como? A turma A e B vai Cancela fazer a o prova TAC, no mesmo professor. dia. E aí Se todo tiver mundo como faz o cancelar. mesmo TAC. Eu vou conversar com a coordenação. Segunda, falo com vocês. Se eu conseguir ajudá-los, vai ser um prazer. Nossa, Na professor, se você puder segunda, ajudar a eu gente. dou uma Nossa, orientação. professor, Porque, ia ajudar assim, muito. porque quem está saindo prejudicado, pelo que eu estou entendendo, é a turma B, não é isso? Sim, Isso. professor. Uma A está tranquilo. Isso. Na verdade, não, professor, porque na turma A também a gente vai ter Professor, se não apresentação, tiver como trabalho na adiar, segunda, cancela. prova na terça e o TAC na sexta. Seria a mesma coisa da turma B, tá saindo da mesma forma. É porque aí, professor, além de mudar a prova, eles tiveram que mudar o trabalho de patente da turma A. Tem isso também. Entendeu? Aí complicou, foi as 2 semanas que ficaram todas emboladas. Uhum. Professor, o que aconteceu Então, foi o seria... seguinte: Ah. eles colocaram tudo para junto na mesma semana. Eles trocaram a prova de IC, eles trocaram a prova de SIC e comunicaram a gente na última hora. E jogaram tudo para a mesma semana. E aí é incalculável a gente Até porque conseguir estudar. o nosso já estava marcado previamente, né? Professor, O problema foi a faculdade, né? professor, eu acho que a turma está de acordo que se vocês não conseguirem trocar, seria uma opção cancelar também. Acho que pela turma, acho que não teria problema cancelar o TAC. Não consigo. Está no programação, isso eu não consigo. Esse aí é totalmente descartado. Que a gente pode tentar conversar, Professor, botar a licença. turma toda, A e B, num dia só, entendeu? Para tentar fazer o TAC. Dá licença, professor. Isso Nós seria também bom. está querendo mais, a gente está querendo mais fazer isso mesmo, tentar só mudar o dia e jogar tudo para o dia da prova, entendeu? Que o senhor iria economizar na A data. prova eu não consigo também. É muita E coisa se para jogasse corrigir. tudo para um dia só, antes da prova? Também não. Tem que ser uns 15 dias antes da prova, 2 semanas, por aí. Que a gente tem matéria a ser dada e tem prova TAC e P1. É muita burocracia, é muita coisa para fazer. Até porque o nosso já estava previamente já marcado, né? Eles mudaram, eu vou tentar conversar. Segunda-feira eu dou notícia para vocês, sem falta. Se colocasse para o final de outubro, será que daria, doutor? Final de outubro, já passou a P1? Já passou P1. Eu tenho um cronograma que eu tenho que apresentar tudo antes da P1. Eu vou conversar com o Luiz Fernando. Segunda, dou notícia para vocês. Vou conversar na coordenação. Professor, o que o senhor puder fazer pela gente, a gente vai te agradecer demais, de coração, porque está muito complicado. A gente precisa mesmo da tua ajuda. Qualquer mudança está melhor do que do jeito que está, professor. Muita matéria. Não, é muita matéria de tudo, entendeu? De tudo. E juntou tudo de uma vez só, assim. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. As aulas do AVA estão todas certas, só falta essa agora? Tá sim, professor. Só falta de hoje, né? Baixar. Isso. Professor, o senhor está falando na aula do AVA? É isso. Não, na aula do AVA está faltando a aula de princípios fundamentais de osteossíntese e está faltando exames radiológicos em ortopedia. Faltam as 2 primeiras aulas para vocês? Faltam a segunda e a terceira aula. A primeira aula o senhor postou, que é de conceitos fundamentais. A segunda de exame radiológico não postou e nem a de princípios fundamentais em osteossíntese. Então é aula de radiologia e de osteossíntese. Isso. Beleza. Vou baixar hoje tudo, deixar certinho. Podemos começar? Podemos. Podemos, Vamos lá. professor, por favor. Vamos lá que hoje a aula é longa, pessoal. A gente vai falar de traumatologia da cintura escapular, braço e cotovelo. Se vocês quiserem, a gente segue direto, ou então, quando chegar em cotovelo, a gente dá uma paradinha aí, uns 5 minutinhos, e depois segue. Beleza?
Vamos lá, pessoal. Caramba, eu tô apanhando isso aqui, gente. Vamos lá, vou botar para gravar. Ah, já está gravando. Traumatologia da cintura escapular, braço e cotovelo. A gente vai falar das fraturas da clavícula, né? Fraturas da parte proximal, colo do húmero, cabeça do húmero. Vamos falar das luxações do ombro e luxação acromioclavicular. Então, por exemplo, lembrando sempre que essas fraturas, principalmente clavícula, escápula, a gente pensar no feixe vasculo nervoso, né, cérvico-braquial, aqui, então muito cuidado, muita preocupação nessa região por causa também de lesão vasculo nervosa. Um pouco da anatomia da clavícula, a parte clavicular, processo coracóide, a parte lateral, terço médio dessa clavícula e terço medial da inserção com externo, né? Lembrando que a maioria das fraturas da clavícula acontece no terço médio, e lembrando também que a clavícula é origem e inserção de muita parte muscular, né? Então, a clavícula, a fratura da clavícula é um osso, quando você tem uma fratura, é um osso que é impossível você fazer uma imobilização total desse osso, né? Porque ela participa do movimento da respiração, da caixa torácica, então você não consegue fazer uma imobilização total desse osso. Grupo 1, a classificação das fraturas da clavícula. Terço médio, 80% dessas fraturas acontecem no terço médio. Quando ela é no terço lateral, mais lateral da clavícula, ela é classificada como grupo 2, e no terço medial, mais próxima do externo, é o grupo 3, né? Como a gente falou, é origem e inserção externo-cleido, a musculatura muito forte da região cervical. Então, uma fratura, ela é uma fratura da clavícula, a gente tem, na maioria das vezes, muito desvio por ação de musculatura, né? Assim, terço médio é a fratura mais comum, uma fratura de clavícula. A fratura de terço lateral é uma fratura mais instável, uma fratura muito instável também, principalmente quando você tem ruptura dos ligamentos coracoide clavicular, né? Quando você tem uma fratura sem lesão desses ligamentos, ela é uma fratura mais estável, né? Exame físico. Vamos falar bem rápido, porque a fratura de clavícula não tem muito o que acrescentar, não. Edema, dor, edema, crepitação óssea, é o esbarrar do osso um contra o outro, um fragmento contra o outro, a gente chama de crepitação, equimose e deformidade, né? A gente já viu que a fratura da clavícula, normalmente por causa da ação ligamentar e ação de parte muscular, ela dá muita deformidade. Às vezes o paciente chega até seu consultório ou pronto atendimento com edema ou uma deformidade grande na região da clavícula, né? Avaliação do raio-x, avaliação radiográfica. Um AP simples ou um AP com a inclinação cefálica, 45 graus. Como é que é isso, professor? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou ter.
AP, raio-x entra em frente, o filme está lá atrás, antero-posterior. E AP com inclinação cefálica, você bota o filme aqui atrás, na posterior, e bota o raio inclinando a 45 graus, para você ver uma outra angulação. Lembrando que a clavícula ela tem uma angulação meio que em S. Então, quando você faz uma inclinação cefálica, você acompanha melhor a anatomia dela. Tá? Então, são essas duas incidências na avaliação do raio-x da clavícula. Tratamento. A fratura da clavícula em criança pode ser considerada simples. É muito comum, principalmente no recém-nascido, né? Aqueles partos onde a passagem no parto normal a criança tem dificuldade, na maioria das vezes tem fratura da clavícula, uma fratura bem tranquila. Você mobiliza aquela criança, professor, mas estava muito torta. A gente sabe que a fratura na criança ela tem um poder de remodelação muito grande, então a gente só bota um Velpor, bota uma tipoinha, normalmente a criança já fica enroladinha lá na manta, lá, e aquilo consolida bem, e era isso. É impossível, como eu falei, imobilizar completamente a clavícula, até porque ela participa da caixa torácica, da inspiração e expiração, né? De uma forma genérica, o tratamento das fraturas da clavícula é incruento. Incruento é tratamento conservador, a gente já falou disso. Incruento é quando você não tem nenhum acesso cirúrgico. Cruento é quando você tem que abrir e fixar. Em criança, eu nunca vi tratar cirurgicamente, a não ser que seja uma fratura exposta, tá? Uma fratura fechada, tratamento conservador, só um gesso, ele remodela bem. No adulto, às vezes a gente faz o tratamento cirúrgico, às vezes não, a gente vai falar mais à frente. Imobilização tipo Velpor ou tipo 8, um 8 gessado, fica igual vocês não são dessa época, vocês são jovens, na época do He-Man, mas já ouviram falar, aquele 8 que fica, a criança fica com a mãozinha assim, fica um 8, passa por debaixo da axila e estabiliza a posição, faz uma redução daquela clavícula e consolida bem. E quando você opta pelo tratamento cirúrgico, fixação com fios intramedulares ou placas e parafusos. Eu vou mostrar à frente para vocês. Só se estiver rápido aí, pode interromper aí, tá legal? Às vezes uma fratura de clavícula, a gente trata somente com uma tipóia, você faz uma tipóia, a gente sabe, por mais que você faça uma imobilização, a gente não vai conseguir imobilizar totalmente. É lógico que um paciente com muito edema, dor, né, você às vezes faz uma imobilização melhor, isso aqui é um Velpor de Crepon, para dar uma estabilizada melhor, mas isso daqui assa muito, o paciente é muito desconfortável. Às vezes faz em 24, 48 horas para diminuir o edema, depois volta para a tipóia. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor. A tipóia não seria prejudicial porque pelo peso do ombro eu não deslocaria mais ainda o fragmento distal? Não entendi a sua pergunta. Pergunta de novo. Por exemplo, o uso da tipóia, né, é muito mais fácil a gente aumentar o desvio da fratura porque o peso do ombro fica livre, no caso. Eu puxaria o fragmento distal para baixo, né? E o músculo puxando o fragmento proximal para cima. Não, na verdade, a tipóia vai fazer um apoio, você não vai fazer nada de... Não tem peso aqui. Quando você bota a tipóia, você tira a força do peso do braço. E na maioria das vezes o desvio aqui é pela força muscular. Então você não altera muito o desvio com a tipóia. Na verdade, não muda nada. Porque a tipóia, na verdade, é de apoio. Você só vai apoiar o braço. Entendi, obrigado. Nada. Nessas fraturas de terço distal, terço lateral tipo 2, né? Essas fraturas são muito mais instáveis do que a fratura, por exemplo, no terço medial. Terço médio a gente tem muito desvio, terço distal, na maioria das vezes esse tipo de fratura é cirúrgico,
Você pode tratar conservador? Pode. Esse paciente que foi feito um 8 gessado, ele melhorou a redução, aproximou um pouco esse fragmento, e tratou conservador. Foi fazendo calo ósseo, fez um calo ósseo e conseguiu consolidar. É um tipo de osso que você consegue uma boa consolidação. Tratamento, indicações de osteossíntese. Quando a gente bota placa ou fio nas fraturas de clavícula, lesão neurovascular, até porque você tem que explorar aquela região junto com o vascular, né? Você vai abrir aquilo ali ou ver se aquele paciente tem uma lesão neurológica e algum fragmento está fazendo alguma compressão no feixe vascular nervoso, tem que abrir, aí passa a ser uma redução cruenta, né? Que você vai abrir, explorar aquela região, e isso é uma indicação de osteossíntese. Outro, o risco iminente de perfuração da pele. Às vezes você pega uma fratura de clavícula puntiforme e ela está aqui na pele, aqui quase que perfurando, e se você deixar daquele jeito, ela vai perfurar e vai se transformar numa fratura exposta. Normalmente é uma fratura muito instável, essas fraturas, e aí a gente opta por reduzir e já fixar para evitar que esse fragmento ósseo perfure aquela pele. Nas fraturas expostas, nas fraturas que você não consegue nenhuma redução, uma diastase muito grande dos fragmentos, você está vendo que não vai consolidar, é uma indicação de osteossíntese. Fraturas do terço lateral, como mostrei anteriormente, essas fraturas são muito instáveis e, às vezes, na maioria das vezes, uma consolidação muito prejudicada. Fraturas patológicas, fraturas de tumores, né? E quando você tem falha no tratamento incruento, tentei tratar com Velpor, botei a tipóia, é aquele paciente com 4 semanas, ele movimenta aquela clavícula, está totalmente solto. Eu vou ter que intervir, abrir, botar uma placa, um parafuso. Aqui, uma fratura terço médio da clavícula, tratamento com placa e parafuso. Outra fratura da clavícula, tentou-se com fio, passou um fio intramedular, botou um fio de cerclagem para tentar amarrar. 4 semanas tirou o fio, aquilo não consolidou. Aí arrancou tudo e botou uma placa, parafuso. Dúvida na fratura de clavícula, pessoal? Vamos lá, fratura do húmero proximal. Fratura do húmero proximal, a gente tem uma particularidade, que é como na fratura do colo do fêmur, a gente tem sempre que se preocupar com a vascularização, um osso de vascularização ascendente, certo? De tubérculo maior para a região da cabeça. Então, quando você tem uma fratura nessa região, a gente vai falar da classificação, às vezes não adianta você tentar tratar conservador, porque vai evoluir mal, vai necrosar a cabeça do húmero, e aí você tem que optar pelo tratamento cirúrgico. Por exemplo, na fratura em 4 partes, a gente vai falar na fratura em 4 partes, que seria a fratura em 4 partes? A fratura do colo, a fratura da tuberosidade menor, da tuberosidade maior e da parte diafisária. Seria o colo cirúrgico. Certo? Então, quando você tem uma fratura desse jeito, o tratamento é cirúrgico e uma grande chance de evoluir para a prótese total do húmero, que você interrompe totalmente a vascularização, porque a vascularização ele é ascendente, de lateral para medial e de medial para cefálica. Então, quando você interrompe isso daqui vai necrosar, isso aqui vai necrosar, e aí você tem que fazer uma prótese total. Eu vou mostrar mais à frente. Mecanismo de lesão mais frequente é a queda com o braço estendido, então é um mecanismo de trauma indireto, mas existe o trauma direto também, principalmente durante as partidas de futebol, esportes de contato, onde o paciente cai com o ombro direto no chão, né? Então, na maioria das vezes é por trauma indireto.
mas tem por trauma direto também. Radiografia, AP verdadeiro, perfil e axilar. Eu vou mostrar para vocês, aqui tem. Quando você tem um serviço que tem uma tomografia computadorizada, beleza, né? A tomografia você consegue fazer uma boa avaliação da parte óssea. Ó, isso aqui é um AP verdadeiro, você faz o raio-x, o filme posterior e faz um AP do húmero. Isso aqui é um perfil, você entra com raio inclinado, aqui no AP, ou PA, póstero anterior. Normalmente são essas duas, AP, AP, P45 e o axilar, que você bota o filme em cima do ombro e entra com raio pela axila, para você ver todo o colo do húmero. Ó, aqui um AP, isso aqui é um raio-x AP com abdução do braço, AP, inclinação. Uma fratura em 3 partes, que a gente chama, eu vou explicar para vocês como é que é, a 3 partes, porque a gente tem uma fratura aqui, separando a cabeça do húmero, a gente tem uma fratura da tuberosidade maior, do tubérculo maior, então a gente tem 1, 2, 3 partes. Isso é uma fratura em 3 partes. Se a gente tivesse uma fratura do tubérculo menor, que ele está lá atrás, a gente teria uma fratura em 4 partes. Isso é uma imagem de tomografia. Você vê que a qualidade óssea em 3D, você consegue avaliar bem melhor a parte óssea. Classificação de NIA. A vascularização, ó, ocorre através das artérias que penetram pelos tubérculos do húmero em direção à superfície articular. Quando os 2 tubérculos estão fraturados, a superfície articular fica sem vascularização e, portanto, sujeita à necrose avascular. Então, é aquilo que eu falei lá atrás. A vascularização dela é de tubérculo para a região cefálica, para a cabeça. Então, quando você tem uma fratura daquela em 4 partes, você não vai ter vascularização e vai evoluir para uma necrose avascular. Aqui, ó. Olha a vascularização. Aqui, ó, como ela é. Ó. Ela é ascendente, ptereaxilar, circunflexa axilar ascendente, pega no tubérculo maior, e tem outra que vai no tubérculo menor aqui. E ela vem para a cabeça do húmero. Quando você tem interrupção desses pontos de vascularização, você vai evoluir para uma necrose avascular da cabeça do húmero. A extremidade proximal do húmero. A gente tem a cabeça humeral, que é o colo anatômico, tubérculo maior, tubérculo menor, e a diáfise, que a gente chama de colo cirúrgico. O colo anatômico é logo abaixo da cabeça, e o colo cirúrgico é logo no começo da diáfise. Tá? Ó, essa é a fratura, isso aqui é o colo. Na base da cabeça é o colo cirúrgico, ó, para vocês verem. Desculpa, o colo anatômico, logo abaixo, e aqui é o colo cirúrgico. Tubérculo menor e tubérculo maior, a fratura em 4 partes. Para que um segmento seja considerado desviado na fratura do colo do húmero, a gente tem que ter um deslocamento maior que 1 centímetro, uma diastase maior que 1 centímetro de qualquer fragmento, ou uma angulação maior que 45 graus. Às vezes ele quebra a cabeça e essa angulação, se for maior que 45 graus, ela é considerada um segmento de tratamento cirúrgico, tá? E é considerado um desvio. Tá? Ou você consegue reduzir incruentamente ou cruentamente, tem que abrir. Tá legal?
Portanto, se o desvio for igual ou maior que o acima, as fraturas poderão ser classificadas em 2, 3 ou 4 partes. Quando você tem um deslocamento maior que 1 centímetro ou uma angulação maior que 45 graus, aí você vai ter que avaliar se ela tem em 2 partes, se ela é em 3 partes, se ela é em 4 partes. Se ela estiver em 4 partes, professor, eu vi 4 fragmentos, mas se ela estiver toda impactada, montada, no primeiro momento a gente não faz nada, tenta tratar conservador e esperar para ver se ela vai evoluir para consolidação. Fala assim, não, mas ela é 4 partes, eu falou que tem que operar. Se ela for 4 partes, com um deslocamento maior que 1 centímetro dos fragmentos, tem que operar porque ela vai necrosar. Mas se ela estiver toda impactada, montadinha, eu vou tentar primeiro tratar conservador. Consolidou, beleza. Pô, não consolidou, e se ela não consolidou, ela vai acontecer o quê? Ela vai fazer uma necrose da cabeça desse úmero. Aí eu já vou botar prótese. Uma fratura em 2 partes, quebrou o colo anatômico, então a gente tem a cabeça do úmero e ainda tem os trocânteres aqui e a diáfise, beleza. Ela pode ser em 2 partes, só no colo anatômico. Ela pode ser em 2 partes, só na tuberosidade, no tubérculo maior. Ela pode ser em 2 partes, só com a fratura do tubérculo menor. Vocês vão ver no dia a dia, por exemplo, às vezes você pega uma fratura em 2 partes e ela está montadinha, você trata conservador. Mas aqui, no tubérculo maior, a gente sabe que tem inserção de um músculo do manguito rotador, que é o supraespinhal. Quando você tem uma fratura completa dessa região aqui, normalmente o músculo traciona, ele tira ele perde totalmente a redução. Dá para tratar conservador? Não dá, então você tem que reduzir, aí bota um parafuso aqui para fixar. Aí isso é uma fratura em 3 partes, tubérculo maior, a cabeça e a diáfise do úmero. 3 partes, tubérculo menor, cabeça e a diáfise. E essa é a fratura em 4 partes, quebrou os 2 tubérculos, a cabeça e a diáfise. Certo? O sol está muito rápido, está dando para levar? Tá bom, professor. Tratamento conservador. É indicado em todas as fraturas em que o desvio for mínimo, menor que 1 centímetro, estáveis ou impactadas, não importando o número de fragmentos. É aquilo que eu falei. Mesmo que você tenha, às vezes você vai ter uma fratura, como eu falei, em 2 partes, professor, mas 2 partes é tranquilinho. Mas se isso daqui sair e vier aqui para cima, você perdeu a anatomia, ela tem uma diastase, aí não vai consolidar, vai ficar um fragmento aqui desse tubérculo aqui em cima. Imagina que o músculo puxou ele lá para cima. Em 2 partes, mas eu tenho que operar, né? Teoricamente, é cirúrgico em 4 partes, evoluindo para prótese, se esses fragmentos tiverem uma diastase ou um desvio muito grande. Se ela for impactada, não tiver desvio, for estável, eu vou tentar tratar conservador. Fraturas do cabeça do úmero, aqui a cabeça daqui, a diáfise está aqui, conseguiu fazer só uma redução, uma fratura na criança, um descolamento epifisário, reduziu incruentamente, botou gesso, ficou legal. Aqui é uma fratura do tubérculo maior, uma fratura que você, às vezes, você consegue tracionar, na criança é mais fácil. Reduz e passa um fio, ela estabiliza. Tratamento cirúrgico. Quando eu opero, fratura instável, com os fragmentos principais, segundo o NIR, desviado mais que 1 centímetro ou 45 graus de angulação. Tem indicação cirúrgica. Essa é questão de prova, hein, pessoal? Segundo o NIR, quando
Qual a indicação do tratamento cirúrgico das fraturas do colo do úmero? Fraturas desviadas com mais de 1 centímetro ou angulação maior que 45 graus, enfim. Show? Uma fratura em 2 partes, quebrou aqui o colo cirúrgico, o colo anatômico, e aí botou uma placa, ó, estabilizou essa fratura. Normalmente é uma incisão deltopeitoral, a gente passa aqui entre o deltoide e o peitoral, você abre de escola, você cai em cima da cabeça do úmero. Ó, uma fratura, fixação com placa e parafuso. Você vê que aqui, ó, se você botar a angulação, ela tem maior que 45 graus, a cabeça está aqui, ó, e o colo está aqui. Se você traçar uma angulação assim, ó, ela tem muito mais que 45 graus. Isso aqui está um tubérculo maior. Isso é uma fratura que a gente tem que reduzir, porque esse tubérculo está aqui em cima. Isso aqui é pela ação do supraespinhal, do músculo do manguito rotador que traciona e puxa ele aqui para cima. A gente tem que reduzir, bota um parafuso ou bota 2 fios e estabiliza essa fratura. Isso daqui é o resultado de uma fratura em 4 partes, totalmente instável, um desvio de mais de 1 centímetro, uma angulação maior que 45 graus, enfim, toda a característica de que ele vai necrosar, e necrosou a cabeça do úmero e foi colocado uma prótese, fez uma artroplastia total do ombro. Tá? Professor, como é que você faz a redução incruenta? Redução incruenta? Isso. Está na sala, o paciente sob narcose, traciona com intensificador de imagem, com radioscopia, né? E você manipula, faz rotação interna, rotação externa, traciona, você vai vendo os fragmentos se mobilizarem. A gente consegue ver muito bem isso, principalmente na criança, nos descolamentos epifisários. Às vezes tem uma deformidade brutal, uma angulação maior que 80 graus, quase capota mesmo. Aí quando você traciona, faz a abdução do braço, ele vai e reduz. Aí você vai e passa um fio percutâneo. Entendi. Show? Obrigado. Nada. Luxação acromioclavicular. Acho que a maioria dos senhores já devem ter visto isso. Ou sinal da tecla do piano. A gente vai falar sinal da tecla. O paciente cai jogando bola ou correndo, caiu, vai com o ombro direto no chão, ele rompe os ligamentos acromioclaviculares, rompe o ligamento, porque a clavícula é presa ao acrômio aqui por um ligamento, certo? O ligamento acromioclavicular. E aí, com trauma, ele arrebenta e essa clavícula sobe, ela fica instável. A gente chama de luxação acromioclavicular. Aqui, ó, ligamento acromioclavicular, ele se rompe com trauma e essa clavícula sobe, levanta. Tá? Isso dá uma deformidade, muita dor. Ó, 12% das luxações da cintura escapular são da luxação acromioclavicular, mais comum nos jovens, né? Sexo masculino estão expostos mais ao trauma, queda, trauma direto. Pode acontecer por trauma indireto? Pode, às vezes, já peguei paciente, estava caindo, andando, tentou segurar, fez uma hiperextensão, aquilo arrebentou e levantou, rompeu todo o ligamento acromioclavicular. Mas mais comum é por trauma direto, ó, ombro no chão. Tá? E a gente classifica essa luxação como grau 1, quando você tem só um estiramento do ligamento acromioclavicular, eu vou mostrar na imagem, você só estirou, mas ele não arrebentou, o paciente tem muita dor, não tem deformidade, porque ele só tem deformidade quando ele arrebenta, essa clavícula
sobe, até porque o esternocleidomastóide puxa ela sobe, certo? Mas no grau 1 você não tem deformidade, porque ele só estirou, mas ele não arrebentou. Tá? No grau 2, a ruptura total do acrômio clavicular e parcial dos coracoclaviculares. Eu vou mostrar para vocês. O grau 3, você tem ruptura total do acrômio clavicular e do coracoclaviculares. Essa daqui dá muita deformidade. Ó. Esse aqui é um normal. Esse aqui é o grau 1, que você fez um estiramento somente do ligamento acrômio-clavicular. É um trauma mais estável, um estiramento onde você não tem tanta instabilidade. O paciente tem muita dor, edema, mas não tem instabilidade. No grau 2, você consegue perceber uma instabilidade. Você aperta aquela clavícula, você vê que ela está mais instável do que a outra, mas ela não tem deformidade ainda. No grau 3, você tem, porque no grau 2 você rompe o ligamento acrômio-clavicular, mas os coracoclaviculares estão íntegros, então ele ainda segura a clavícula. Processo coracoide, ó, coracoclaviculares, eles ainda estão íntegros. Então, você não tem deformidade. Já tem uma instabilidade, mas não tem deformidade. No grau 3, você tem ruptura do acrômio clavicular, do coracoclavicular, estão rompidos também. Essa daqui tem muita instabilidade e muita deformidade. Deu para entender? Grau 1, só o estiramento do acrômio clavicular. Grau 2, você tem ruptura do acrômio clavicular, mas parcial dos coracoclaviculares, então você tem já instabilidade, mas não tem deformidade ainda. No grau 3, você tem instabilidade e deformidade, porque arrebentou tanto o acrômio clavicular como o coracoclaviculares. Certo? Isso aqui, ó, dá para entender bem. Diagnóstico é clínico, dor, apalpação, sinal da tecla, impotência funcional. Sinal da tecla de piano, a gente vai conseguir ver mais no grau 3. Quando você tem o sinal da tecla, é sinal que você está nesse daqui. Você aperta a clavícula, vou mostrar na foto. Você aperta, ela desce, vai para o lugar. Você solta, ela sobe. Então, quando você tem o sinal da tecla, normalmente é uma altura grau 3. Ela rompeu a acrômio clavicular e o coracoclavicular. Certo? Impotência funcional, lógico que tem muita dor. Esse aqui é o sinal da tecla. Ó. O paciente chega com uma deformidade para você, essa clavícula aqui é normal e aqui está aumentada, está alta. E aí você pega a clavícula e aperta, ela desce, ela reduz, ela vai para o lugar. Quando você solta, ela sobe novamente. Sinal da tecla. Provavelmente, qual o grau de ruptura, qual a classificação dessa luxação acromio-clavicular? Isso é questão de prova, questão de TAC. É assim, é mais ou menos isso. Faça o diagnóstico e classifique. Luxação acromio-clavicular, grau 4. Rompeu o acrômio clavicular e rompeu o coraco claviculares. Certo? Avaliação por imagem de incidência em AP. Você faz um AP, o paciente chega com uma deformidade. Quando ele está grau 4, que rompeu tudo, que tem o sinal da tecla, você vai ver que essa aqui está bonitinho. Quando ele rompe, ele está lá em cima. Aqui, ó, como é que subiu. Pronto, pode falar. Quando tem o sinal da tecla, é grau 4? Normalmente é grau 4. Ok. É o grau 4. Pode botar que é grau 4, tá? Por quê? Porque... Professor, não seria grau 3? Não, é grau 4. Eu vou mostrar para vocês de novo. O grau 3, você não tem o sinal da tecla,
Desculpa. Perdão, gente, eu estou viajando. É 1, 2 e 3. Não tem 4. É porque isso daqui eu estava com normal. Desculpa, é grau 3. Grau 1, só rompe, só estiramento. Grau 2, acrômio clavicular, sem ruptura do córaco clavicular. Grau 3 é que você tem a sinal da tecla. Tá? Rompeu o acrômio clavicular e rompeu o córaco clavicular. Não sei onde eu tirei grau 4, estou viajando. Dúvida? Então, para você ter a tecla, sinal, você tem um grau 3. Rompeu tudo. O AP, olha aqui, o AP, ó, uma luxação. A clavícula está aqui em cima, era para estar aqui embaixo. Esse é o normal, esse é o patológico. Isso aqui é o sinal da tecla. Você empurra essa clavícula, desce. Aqui, ó. Esse é o normal, esse é o patológico. Porque o acrômio vai ficar aqui, a clavícula fica lá em cima. Eles têm que estar assim, ó, coladinho. Isso aqui não precisa. Tratamento conservador. Todos os pacientes com luxação acrômio-clavicular, grau 1 e 2. Né? A gente tem uma só instabilidade, não tem sinal da tecla, rompeu. Aqui no grau 1 fez um estiramento só do acrômio clavicular. No grau 2 ele rompeu o acrômio clavicular, mas tem os córacos claviculares. Então, assim, eles vão... Você faz uma imobilização, faz o tratamento conservador, bota só numa tipóia, vai regenerar aqueles ligamentos, beleza. No grau 3, tratamento cirúrgico. Tá? Tratamento conservador, grau 1, grau 2. Idoso com pouca atividade física, portadores, luxação acromio-clavicular, grau 3. Aí é aquilo, não sei se vale a pena você pegar um idoso, mas ele tem grau 3, professor, rompeu tudo, tem o sinal da tecla. Mas o paciente idoso, ele não vai precisar fazer mais abdução desse braço. Aí é bom senso, pessoal, é avaliar a qualidade física e clínica daquele paciente idoso, o que ele faz de atividade ou não, para você submeter ele a um tratamento cirúrgico. Tá? Mas o tratamento conservador, normalmente, é para 1 e para 2. Tratamento cirúrgico, para tratamento de luxação acrômio-clavicular, grau 3. Na maioria dos pacientes, principalmente nos jovens e aqueles cuja atividade profissional ou esportiva exige movimentos de ombro acima de 90 graus de abdução. Você precisa abrir o braço, mais que 90 graus. Por isso que há uma controvérsia, e aí tem que fazer uma avaliação e o bom senso nos pacientes idosos, onde ele não precisa fazer mais muito movimento. Aí você vai submeter ele a um tratamento cirúrgico, não sei se vale a pena. Mas vai ficar alto para o resto da vida. Aquilo ali, deixa alto, melhor alto. Ele vai fazer a movimentação, não vai fazer a abdução total desse braço, mas ele está vivo. Você pode ter no centro cirúrgico e ele piora, enfim. Você perde um paciente por causa de uma luxação acromio-clavicular, idoso. Deu para entender aí, pessoal? Isso aqui é uma luxação acromio-clavicular, grau 3, reduzida, passou um fio. Normalmente a gente faz uma sutura com etibonde, que é um fio mais forte, e espera aquele ligamento ali regenerar, fazer o processo de cicatrização. Com 4, 5 semanas a gente vai e tira esse fio. Não, isso é uma luxação acromio-clavicular reduzida aqui com fio. Complicações da luxação: dor residual, grau 1, grau 2, o paciente sempre tem um desconforto quando ele pega algum peso, isso é uma complicação.
cicatriz hipertrófica, rigidez articular, deformidade permanente quando você opta pelo não tratamento cirúrgico, né? Infecções, artrose acromioclavicular, o paciente tem dor, edema naquela região. Você tem perda de redução, você opera e aquilo perde a redução. Existem várias técnicas de tratamento cirúrgico disso daqui. Eu mostrei uma só com fio, que é mais simples. Pode ter fraqueza muscular. No tipo de tratamento cirúrgico, existe uma técnica que eu particularmente uso, a do fio. Às vezes não dá muita estabilidade, e com 4, 5 semanas você tira, você perde a redução. Tem uma que eu furo aqui uma passo um fio inabsorvível, onde amarro ele aqui, traciono ela. Tem aqui é o processo coracoide, tem uma agulha que você contorna ele aqui, amarra ele aqui, ela fica amarrada aqui no coracoide. Na verdade, eu faço como se fosse um ligamento coracoclavicular, mas só com fio. Eu acho muito mais estável do que isso daqui, e mais seguro. Então, essas aqui são as complicações. Outra patologia importante do ombro é a luxação. Isso aí, gente, vocês vão ver toda hora em emergência. Luxação de ombro toda hora tem. Vocês vão começar a vida profissional de vocês, que vão ter que ir, na maioria, vai dar um plantão ou vai acompanhar um plantão e vai chegar o cara lá segurando o braço, com o braço luxado. E, pelo amor de Deus, a gente já falou da classificação de luxação e eu sempre falo disso. Luxação é isso daqui, ó, é perda temporária total do contato da superfície articular. Não vão me chamar, como a gente tem visto aí, chama ortopedia, eu chamo colega, o paciente está com uma luxação do ombro. E o ombro está lá, o raio-x bonitinho, a cabeça do úmero dentro lá da cavidade glenoide. O paciente teve uma contusão, certo? Luxação é isso daqui, ó. A cabeça do úmero está aqui, a cavidade glenoide está lá. Isso é uma luxação de ombro, tá? Precisa guardar isso. Um pouco da anatomia. Quadro clínico dessa luxação. Muita dor, uma dor absurda. O paciente tem muita dor na luxação do ombro. Potência funcional, é claro, né? Está fora do lugar a cabeça. A cabeça do úmero está totalmente fora da cavidade glenoide. O paciente tem muita impotência. Na inspeção, observa-se uma depressão na face lateral do ombro, conhecida como sinal de Dragona. Então, o que é o sinal de Dragona? É uma depressão que dá aqui, ó, no ombro, logo abaixo do acrômio, ele tem uma depressão. Vocês vão ver, eu vou mostrar a foto. A gente chama de sinal de Dragona. Isso é um sinal de luxação do ombro. Ao deslocar-se da cabeça para provocar desinserção da cápsula e do lábio glenoide, lesão de Bankart. Isso aqui é uma lesão, não precisa guardar isso, pessoal. Isso é quem for fazer, ortopedia, fazer o ombro, lesão de Bankart, é quando você tem uma lesão no lábio da glenoide. Deixa eu ver se tem. Isso aqui, ó, é a cavidade glenoide, e o lábio, ele tem um lábio aqui, ó, que contorna toda essa cavidade para dar uma estabilidade na cabeça do úmero. Quando você tem, na maioria das vezes, o paciente faz lesão de Bankart com luxação por causa do trauma, ele rompe esse lábio aqui, ó. Isso aqui era para estar aqui assim, fechando, igual está aqui assim. Ele abriu, isso é uma lesão de Bankart. Eu não preciso guardar isso aqui, é só questão de curiosidade para vocês. Professor, é nessa lesão que a gente usa a âncora de fixação? Não, a lesão de... Às vezes dá para você botar uma âncora aqui, mas normalmente a âncora de fixação é a ruptura de manguito, quando você rompe um dos 4 músculos que fazem os movimentos do ombro.
rotacional, abdução. Daqui às vezes você faz só a sutura. Entendi, obrigado. Então, o sinal de dragona é isso daqui, ó. Ele luxa e faz isso daqui, tá? Muita gente confunde o sinal de dragona com tecla de piano, tá? A tecla de piano é aqui, ó. A clavícula tá aqui, o acrômio tá aqui, assim, ó. Aí você aperta a clavícula, oh meu Deus. Você aperta a clavícula, mas o ombro tá íntegro, tá legal. Tá? Mas, normalmente, quando vocês se depararem com um paciente com uma luxação do ombro, a luxação do ombro é 100 vezes pior de dor do que a luxação acromioclavicular. A acromioclavicular dói, mas é bem suportável. A dor da luxação do ombro é terrível. Mas isso daqui é o sinal da dragona, ó. A depressão logo abaixo do acrômio. Oi. O que é a lesão de Hill-Sachs? Desculpa. Entendi. Fratura de Hill-Sachs. Hill-Sachs não vai dar, não vou ter nenhuma lesão, não vou conseguir te explicar, porque precisava ver uma ressonância para te mostrar, cara. Que são lesões da cápsula articular e um pouco do lábio aqui também. Vou ver uma outra imagem se consigo para te explicar melhor. Quadro radiográfico. Radiografia simples, né? Mas, normalmente na série do trauma você faz lá raio-x cervical, aquela coisa toda. Trauma no ombro é só um AP simples, você faz o diagnóstico. Tomografia computadorizada, a gente faz para ver se tem alguma fratura associada, mas logo depois que você faz a redução. Primeiro você tem que reduz aquela luxação. Ah, não consigo reduzir essa luxação. Aí normalmente você faz uma tomografia para ver se tem algum fragmento intraarticular, não deixando com que você faça a redução daquela luxação. Então a tomografia te auxilia bastante. Mas para você fazer o diagnóstico, raio-x simples, você já faz. E a ressonância magnética, para você ver se tem alguma lesão de manguito, lesão de lábio, lesão em Hill-Sachs, enfim, associada ao trauma da luxação. Esse aqui é um raio-x normal. Aqui um AP, um AP com rotação a 45 graus. Esse aqui é um axilar. Não precisa nada disso. No AP você já vai ver que tá rompido, né? Tá luxado. Ó, luxação acromioclavicular. Olha aqui, ó, totalmente fora da cavidade glenoide. Isso aqui era para estar aqui em cima, cavidade glenoide aqui. Tratamento. Luxação aguda, redução incruenta sob anestesia, imobilização. Você faz a adução e rotação interna do ombro, né? Você faz isso daqui, roda interno, uma tipóia. Mantém aquele ombro ali por 3 semanas e depois você inicia, dá um tempo para a cicatrização de cápsula, porque você faz uma distensão daquela cápsula, né? E aí você dá o tempo para aquele ombro fazer um processo de cicatrização, melhorar a dor, e depois você começa a fisioterapia. Aí você fala assim, pessoal, mas eu tenho um amigo, um parente, que ele já saiu 5, 6 vezes. É lógico que luxações recidivantes, você tem uma frouxidão dessa cápsula articular. E aí, normalmente, você tem que evoluir para tratamento cirúrgico. A gente tem que abrir, explorar, fechar aquela cápsula ou estabilizar melhor aquela cápsula para você não ter
mais luxações naquele ombro, porque é uma coisa bem desagradável. Tem paciente que luxa dormindo, tem paciente que vai jogar o frescobol aí na praia, luxa, vai jogar uma pedra no rio, luxa, enfim. Quando ele começa a ter luxações recidivantes, você vai fazer, você faz a redução para ele melhorar na hora aquela dor, depois programa uma cirurgia para ele parar de ter aquelas luxações, que é muito dolorido, muito desagradável. Tá? Aqui é a redução incruenta sob anestesia. Quando você não consegue, a maioria das vezes a gente reduz já no pronto atendimento, existem algumas manobras bem tranquilas. Tá? Aí, quando você não consegue, você bota o centro cirúrgico sob anestesia e você reduz. Eu, particularmente, tento reduzir no primeiro momento, e quando não consigo, boto o centro cirúrgico, chamo anestesista e tranquilo. Tá? Já reduzi muito ombro na praia, o cara jogando lá, está lá caído, lá, a gente está passeando e acaba tendo que reduzir o ombro na praia, mas é tranquilo. Existem algumas manobras de redução incruenta. Manobra de Koch, essa daqui para mim é mais tranquila. Você faz a abdução do braço, traciona e vai fazendo uma rotação externa. Ó, vai rodando para lá e esse ombro reduz sozinho. Depois você bota ele na posição, uma tipóia, e era isso. Essa manobra aqui vocês já devem ter visto, alguns dos senhores e senhoras já devem ter visto, é uma, a gente chama de tração e contratração. Um traciona o braço para fora e o outro bota um lençol aqui na região axilar e faz uma contratração. Consegue também fazer uma redução. Muito dolorido isso daqui, o paciente reclama muito de dor. Mas é uma opção. O plantão é reduzir muito assim. Hoje em dia, depois que eu aprendi a de Koch é bem mais tranquila, você faz essa redução sozinho. Mas existe a de tração e contratração. Essa daqui é de manobra de Hipócrates, ninguém usa isso, mas tá relatado em livros, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Primeiro que é um desconforto total para o paciente, segundo que ser médico fica exposto, o cara, se ele tiver algum problema de compressão neurológica futura, alguma atrofia por trauma recidivante vai dizer que foi o seu pé que você botou na axila dele, chutou a axila dele, enfim. Botei aqui para vocês saberem que existe, descrito, mas não aconselho ninguém a fazer isso. Tá? Depois você aprende a de Koch, é bem tranquilo. Existe uma outra manobra de Stinson, que é essa daqui. Eu não sei fazer nenhuma dessas, não. O que eu faço com esse paciente? Esse paciente está gritando aqui na emergência, eu não sei o que eu faço com esse cara. Bota ele decúbito ventral, amarra um peso, bota o braço dele para o lado de fora e bota o peso. O braço dele, uns 2 quilos ali, 3 quilos, deixa ali. Ele vai fazer, começa a relaxar e está descrito também que reduz. Tá? Primeiro que melhora um pouco a dor do paciente, ele vai parar de gritar. E aí esperar que ele vai reduzir. Indicação cirúrgica da luxação. Fraturas com desvio dos tubérculos maior e menor, porque pode ter fratura associada, né? Interposição de partes moles, professor, mas eu não consigo reduzir, já botei no centro cirúrgico, está anestesiado, esse ombro não vai para o lugar. Provavelmente alguma interposição, principalmente muscular, algum fragmento ósseo intraarticular, não está deixando você reduzir aquela luxação, e aí você tem que abrir e explorar aquela articulação. Fraturas da borda glenoidal maiores que 25% da superfície,
Por quê? Se você quebrou a glenoide lá, você não tem estabilidade, ele não estabiliza, ele vai ficar saindo. Então, você tem que abrir, fixar a cavidade glenoide, para depois você reduzir. Lesões de manguito rotador, isso daqui a gente faz no segundo tempo. A gente faz a redução, normalmente faz uma ressonância do ombro desse paciente, você vai ver que tem lesões musculares associadas, né? Normalmente é do manguito rotador. E aí você opera depois. Fratura de áfice do húmero. Fratura de áfice do húmero, gente. Lembrando que o húmero é um osso de muito pouca vascularização, é um osso muito ruim de consolidação. E o maior desafio das fraturas de áfice área do húmero é o nervo radial, porque o nervo radial passa na parte diafisária desse húmero. Então, existem muitas lesões de nervo do nervo radial na fratura diafisária do húmero. Essa é a maior questão de prova, hein? A maior complicação da fratura diafisária do húmero, lesão do nervo radial. Às vezes... Professor, Oi. o nervo radial, vamos supor, rompeu ele. Se fizer uma rafia, como é que funciona? Volta normal, não Do volta? nervo? Cara, existem hoje muitos trabalhos da neurocirurgia que eles chamam de microcirurgia neurovascular. Eles tentam fazer a sutura e tal, mas é lesão neurológica, né, cara? Ainda é muito reservado o resultado. Alguns pacientes voltam um pouco a sensibilidade, mas não volta a parte motora, né? A parte neurológica fica ainda tem resultado muito reservado. Obrigado. Diferente quando você tem eu estou falando de secção dele todo, você cortou ele todo, né? Faz a sutura e tal, tenta suturar, mas quando você tem só a fratura bateu nele, deu um edema, teve uma contusão, às vezes você tem paciente com neuropraxia, ele perde o movimento, aquilo começa a diminuir o edema na região, ele vai indo com fisioterapia, recupera. Se ele não seccionou esse nervo, ou pela fratura, ou num acidente cirúrgico, ele consegue recuperar, principalmente o movimento de extensão do punho. Esse é o reflexo do nervo radial. Mas o maior desafio das fraturas de afisária a maior complicação é a lesão do nervo radial. Uma fratura de afisária de húmero. Mecanismo de trauma direto, traço transverso ou cominutivo. Nos traumas indiretos, a gente vê muito traço espiral devido à força torsional, torcer o braço, né? Então, por trauma indireto, normalmente é por trauma rotacional. Então, você vê muita fratura em espiral, aquela fratura, né, transversa. Diferente do trauma direto, ela aqui é mais oblíqua, né? No direto, ela é mais transversal, direitinho ou cominutiva. Nos trauma indireto é mais por traço rotacional. Diagnóstico clínico: edema, deformidade, impotência funcional, crepitação, tem muita crepitação na fratura de áfice do húmero, né? Raio-X, EAP e perfil, que faz o diagnóstico, não tem muito segredo. Tratamento conservador. Há consenso na literatura e na prática ortopédica que a grande maioria das fraturas da diáfise do húmero consolidam com o tratamento incruento, o tratamento conservador. Porque aquilo, né, há uma discussão muito grande ainda nas fraturas de diáfise do húmero, porque o húmero ele é um osso, na verdade, de muito pouca vascularização. Então, quanto menos você ficar mexendo na anatomia dele, se ele tiver uma redução ali, um alinhamento aceitável,
Primeiro, sempre tentar tratar conservador. Primeiro, que ele tem um alto índice de pseudoartrose. Segundo, pelo risco de lesão de nervo radial. Então, assim, na maioria das vezes, a gente tenta sempre tratar conservador quando possível, né? Aparelho engessado, pinça de confeiteiro, que é isso daqui, ó. Fratura de ápice distal do húmero. Foi conseguido uma redução, mapeei o perfil aceitável e ele consolidou. Beleza. Lembrar do nervo radial. Como é que você lembra do nervo radial? Fazendo o teste do nervo radial. O paciente chegou, está quebrado, com muita dor, mexe o punho da senhora, levanta, abaixa. Opa, esse nervo tá legal. O paciente chegou, levanta o punho, não consigo, doutor, não sai do lugar. Provavelmente tem lesão de nervo radial. A pinça de confeiteiro que a gente fala é isso daqui, ó. É uma tala, você desce do ombro, contorna aqui o cotovelo, vai até a região axilar, ó. Bota uma tala de gesso, vocês vão ver na aula de gesso. E enrola o crepom. E você estabiliza esse húmero. Tem bom resultado tratamento conservador de húmero. Não sei quando tem um desvio que você não consegue uma redução aí incruenta. Quando você consegue uma redução, tem bom resultado tratamento conservador. Tratamento cirúrgico, indicação absoluta. Fratura associada à lesão vascular, fratura exposta, paralisia do nervo radial, interposição de partes moles, cotovelo flutuante, eu vou dizer para vocês o que é o cotovelo flutuante, fratura patológica por doenças malignas e politrauma. Ó, o paciente chegou, você testou o nervo radial dele, o movimento de extensão do punho, não tem problema, tem um pinçamento desse nervo. Relata antes da cirurgia, paciente com perda de extensão do punho, suspeita de lesão de nervo radial, você abre, às vezes esse nervo está só no meio da fratura ali, sofrendo, você só tira ele dali, reduz aquela fratura, fixa, e torcer para aquele nervo, o paciente volte a recuperar o movimento. A fratura de ápice de húmero, placa e parafuso. Uma fratura tratada só com fio de Kirchner. Normalmente na criança a gente faz isso. Isso daqui, ó, a gente chama de cotovelo flutuante. O que é cotovelo flutuante, professor? Eu ouvi falar isso. O senhor não me explicou o que é. Cotovelo flutuante é o paciente normalmente politraumatizado, que ele tem uma fratura de ápice do húmero, tá? E tem fratura do rádio e da una, do mesmo braço. Então, esse cotovelo fica flutuando, porque ele quebrou aqui, ó. Imagina que ele quebrou, essa fratura foi mais diafisada. Quebrou o rádio, quebrou a una e quebrou o húmero. Então, isso daqui fica flutuando, por isso que chama cotovelo flutuante. Aí você tem que fixar o húmero, fixar o rádio e fixar a una. Certo? Uma fratura diafisária tratada com haste intramedular. A haste intramedular já tem sido tratamento ouro aí nas fraturas do diáfice do húmero. Complicações: paralisia do nervo radial e pseudoartrose. É um osso que tem um índice muito grande de pseudoartrose. Ó, uma pseudoartrose de ápice do húmero. Abriu, curetou, limpou, refez o canal medular, botou uma placa com parafuso. Querem dar um intervalinho de 5 minutinhos? Querem ir direto?
Estão me ouvindo? Tá sim, professor. Falaram sim no chat, pode Ah, ir direto. vai direto? Então vamos lá. Então nós falamos da cintura escapular, do húmero, e agora vamos falar do cotovelo, pessoal. Cotovelo, uma articulação, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Por que a gente tem que ter muito cuidado, professor? Porque a gente tem uma articulação onde nós temos 3 articulações. A gente tem a articulação do húmero com a una, a gente tem a articulação do húmero com o rádio e tem a articulação rádio-unar proximal. Tudo isso dentro da articulação do cotovelo. Mas por que você acha que ele é muito complicado? Porque quando você tem 3 articulações dentro de uma, o índice de rigidez articular dessa fratura, de você reconstruir a anatomia dessa articulação, é muito grande. Então, muito cuidado com as fraturas do cotovelo. Nós temos 3 articulações, alguns movimentos, a flexo-extensão do cotovelo, a prono-supinação, então, essas 3 articulações envolvidas nesse movimento. Ó, outra particularidade do cotovelo, que a gente tem sempre que levar em consideração no tratamento, por exemplo, na criança, é que aqui, ó, a criança, ao nascer, apresenta um modelo cartilaginoso no cotovelo. São os núcleos de ossificação. Por exemplo, o côndilo humeral, antes de 2 anos, ele começa a aparecer, o côndilo aqui. A cúpula radial, ela só aparece com 5 anos de idade. Então, esse paciente aqui provavelmente tem menos de 5 anos de idade, ele não tem cabeça do rádio. Certo? A epitróclea, com 6 anos. A tróclea, com 9 anos só que aparece. O olécrano, com 10 anos. O epicôndilo lateral, com 12 anos. Então, assim, às vezes você pega uma criança de 6 anos de idade, faz um raio-x do cotovelo, você olha lá e fala, caramba, o paciente não tem olécrano. Né? E às vezes a gente bota um raio-x lá no TAC de vocês lá, não tem olécrano. Essa paciente tem 12 anos, tem 13 anos, não, a paciente não tem. Porque ela não tem o olécrano só aparece com 10 anos de idade. Então, assim, tudo isso são fatores que vão te auxiliar no tratamento dos traumas do cotovelo. Os movimentos que o cotovelo faz com a ação da musculatura, a flexão braquial, bíceps, o bráquio radial, na extensão, o tríceps e o ancônio, na pronação, o pronador quadrado e o pronador redondo, na supinação, o supinador e o bíceps, certo? Isso é só uma questão aí de curiosidade. Coitado do jovem ortopedista cujo primeiro caso se tratar de uma fratura de cotovelo. É um desafio muito grande, certo? Primeiro que você tem que tentar deixar o mais próximo da anatomia daquela articulação. Segundo, que você não pode deixar uma imobilização por muito tempo, senão ele dá rigidez articular. Não pode deixar pouco tempo, senão não consolida. Então, assim, é um cuidado muito, muito grande com as fraturas do cotovelo. Fratura do cotovelo na criança. A mais comum, que a gente vai falar muito, que vocês vão ver muito, é a fratura supracondiliana. Tá? É a mais comum, principalmente nos meninos, idade de 3 a 10 anos. Mecanismo de fratura, hiperextensão, braço estendido. 90% dessas fraturas são em hiperextensão. Pode acontecer em hiperflexão? Pode, mas é raro. Normalmente é com o bracinho esticado. Uma fratura supracondiliana do húmero. Opa, essa fratura aqui, a gente já sabe que ela é chata, porque ela é no cotovelo. Qual outro cuidado que a gente tem que ter com essa fratura? A gente sabe o que passa aqui, ó. Feixe vasculo nervoso do cotovelo.
Então, o índice de lesão vascular e neurológica também são altos. Tá? Então, é uma fratura muito chata da gente tratar. Tem que ter muito cuidado. Fraturas supracondilianas com grandes desvios, risco de lesão de nervo periférico, nervo radial, nervo mediano, nervo ulnar, risco de lesão artéria humeral. A gente sabe que passa, eu já mostrei para vocês. Então, o paciente chegou para vocês no pronto atendimento, uma criança. Vocês devem ver isso em pediatria. Edema, dor, impotência funcional naquele cotovelo, a criança gritando com muita dor. Primeira coisa, vocês têm que testar, pessoal, até para anotar, para vocês se defenderem, se protegerem. Pulso, vou ver o pulso radial desse paciente. Tem pulso? Não tem pulso? Vou pedir a criança para mexer o dedinho, levanta o polegar, mexe, levanta o punho, abre o dedinho, você está testando. Ó, nervo mediano, nervo ulnar, nervo radial. Ah, professor, ela não consegue mexer. Relata, paciente com dificuldade de fazer extensão do punho. Se ela tiver uma lesão depois, você já está descrito ali, mas ela tem pulso, tem enchimento, boa perfusão, bom enchimento capilar, porque pode ter lesão vascular. Aqui, ó. Imagina uma fratura aqui, ó, nessa região do cotovelo, a chance de fazer lesão vascular, lesão neurológica grande. Exame clínico, pulso radial, teste de nervos periféricos. Tem que fazer, pessoal. Exame radiológico, raio-x simples do cotovelo, AP e perfil. Exame comparativo, não sei se eu já falei para vocês, eu falo sempre na aula, pessoal do sexto. Não é vergonha nenhuma, pessoal, pegue o raio-x, faça um raio-x do outro lado. Mas, doutor, eu não machuquei nada desse braço. Então, mas a gente tem que fazer um comparativo. Fiz o raio-x do lado que está inchado, com dor. Cara, estou com uma dúvida, eu não sei. Estou vendo coisa aqui, será que tem isso mesmo? Será que não tem? Faz o raio-x do outro lado que não tem nada. Faz parte da rotina, exame comparativo. Faça o raio-x contralateral. Ah, eu tenho uma tomografia no serviço. Beleza. A tomografia vai te auxiliar ainda mais, mas na maioria das vezes é só raio-x mesmo. Existe uma classificação, que a gente chama de classificação de Lagrange. Essa classificação, existem vários outros tipos de classificação para as fraturas supracondilianas, mas essa normalmente é que é usada e eu gostaria que vocês guardassem primeiro para a prova, para a vida profissional de vocês, que vão auxiliar muito quem for fazer atendimento dia a dia, aí, principalmente de emergência. No grau 1 é uma fratura incompleta, vou mostrar tudo para vocês. Grau 2, fratura completa sem desvio. O grau 3 é fratura completa com desvio, mas ainda tem contato entre os fragmentos. E a grau 4, fratura com grande desvio, não havendo contato entre os fragmentos. Risco de lesão vasculonervosa. É isso daqui, ó. Vamos lá. Isso é uma fratura incompleta supracondiliana. Tranquilo. Isso aqui é uma fratura, por isso também a importância de duas incidências sempre. Ah, eu fiz só um AP, parece ter uma fraturinha aqui, ó, não está desviada. Quando você faz o perfil, olha como ela está desviada. Tá? Para não engolir mosca. Sempre duas incidências, AP e perfil, AP e perfil. Tá? Grau 1, ó, fratura incompleta. Não tem desvio, não tem nada. Aqui só está no AP, tinha que ter o perfil também. Mas você vê que é uma fratura incompleta. Lagrange, grau 1. Grau 2 é uma fratura completa,
no AP, aqui no perfil ela passa aqui, ó, mas ela não tem desvio, tá? É uma fratura completa sem desvio, fratura supracondiliana, classificação de Lagrange, grau 2. Grau 3, fratura completa com desvio do fragmento. Aqui, ó, um fragmento está aqui, um pedaço, o outro está para cá. Você viu que desviou, diferente dessa aqui, ó. No perfil ela também não desviou, está alinhadinha. Ela é completa, mas sem desvio. No grau 3, é completa com desvio. Grau 3, ela é completa, ó, totalmente completa, totalmente desviada, mas ainda tem contato com os fragmentos do foco de fratura. A fratura é aqui, tem contato do fragmento distal com o fragmento proximal. Essa é a grau 3. A grau 4 é isso daqui, ó. Fratura completa, desviada, sem contato com o fragmento. Tá? No AP e aqui no perfil. Dúvida, pessoal? Tratamento, grau 1 e grau 2, conservador. Não tem desvio, está alinhadinha, beleza. Axilo palmar, 3 a 4 semanas, era isso. Tranquilo. Grau 3 e 4. Não tem como a gente tratar uma fratura dessa com gesso. Primeiro que é instável. Segundo que o maior índice de lesão vascular-nervosa é essa daqui. O próprio osso faz lesão vascular. Um edema terrível. Como é que você vai tratar conservador uma fratura dessa? Mais que você tente reduzir, muito instável. Então, 3 e 4, tratamento cirúrgico. Redução, fixação com pino metálico, normalmente fio. Ó, abre posterior, nervo ulnar, a gente já protege ele aqui. Isso aqui, ó, úmero. A fratura está aqui assim, ó. Reduz a fratura e passa 2 fios, fixando a fratura. Fratura supracondiliana de úmero. Aqui, ó, como corrigiu ela no perfil, como está alinhado, no AP, ó, todo mundo alinhadinho, bonitinho. Certo? Complicações imediatas da fratura supracondiliana. Lesão do nervo periférico, a gente já falou, lesão arterial, síndrome compartimental por causa do edema, uma compressão muito grande ali, sangra muito, dá muito hematoma. Né? Às vezes você começa a perder o pulso, aquele paciente ele não tem lesão arterial, nem lesão vascular, mas ele começa a diminuir o pulso pela compressão do hematoma ali. Aí você tem que ali abrir aquela pele para descomprimir. A gente chama de síndrome compartimental. Isso é uma complicação imediata das fraturas do cotovelo. Complicações tardias, cúbito varo, isso daqui, ó. Não ficou uma boa redução, ficou torto. A gente chama de cúbito varo. O braço fica varo. Aqui está retinho, aqui está varo. Isso é uma complicação de fratura supracondiliana. Contratura isquêmica de Volkmann, por lesão neurológica, e consolidação viciosa, colou torto. Isso aqui, ó. Outra fratura comum do cotovelo, o sol está acabando, da cúpula radial, da cabeça do rádio. Você pode ter uma fratura na cabeça do rádio de uma criança de 2 anos de idade, pessoal? Não. A cabeça do rádio é só com 5 anos de idade que ela aparece. Radiologicamente falando, né? No adulto, ela é mais comum, mecanismo de trauma indireto, também com braço e extensão,
Exame clínico, exame radiológico, raio-x do cotovelo, AP e perfil. Existe uma classificação, a classificação de Mason, que é tipo 1, quando você tem uma fratura da cabeça do rádio, não tem desvio. Tipo 2, com desvio. Tipo 3, fratura cominutiva. A fratura da cúpula radial é isso daqui. Quando você tem uma fratura que ele tem um fragmento extra, que aqui é a articulação, ó. A cabeça aqui ela articula com o húmero, e essa parte aqui é a parte da pronossupinação. Então, isso aqui tudo é articular. Quando você tem um fragmento extra-articular, que dá para você botar um parafusozinho assim, beleza. Não dá para você botar um parafuso aqui na articulação. Se aqui esse parafuso dentro da articulação, o paciente vai ter dor. Quando dá para você reduzir e fixar, ótimo. Na criança, geralmente conservador, criança acima de 5 anos. Adulto, você pode ser conservador cirúrgico. Quando você não tem desvio, tratamento conservador. Quando tem desvio e você consegue reduzir, como é na ilustração aqui, ótimo. Você consegue botar um parafusinho ou um fio extra-articular, beleza. Quando ela é cominutiva, não tem como você fixar aquele monte de pedacinho de osso, até porque a cabeça do rádio, a maior parte dela é articulada. Então, você tem que fazer a cupulectomia, que a gente chama, é tirar a cabeça do rádio. Eu tenho vários pacientes com cupulectomia, e assim, o resultado é espetacular. Eu gosto muito mais da cupulectomia do que a artroplastia. Os estudos em artroplastia da cabeça do rádio, ainda em evolução, mas dá muita rigidez articular. Eu tenho muito bom resultado com a cupulectomia. Tirar a cabeça do rádio. Complicações: rigidez articular do cotovelo, bloqueio da pronossupinação. Se fraturou a cabeça do rádio, você vai ter um bloqueio da pronossupinação como complicação. Uma fraturinha da cabeça do rádio, essa daqui dá para botar até um parafusinho aqui. Dá para tratar conservador, também não tem desvio. Fratura da cabeça do rádio, fratura da cabeça do rádio. Uma fratura da cabeça do rádio, quase toda a parte articular dela, não tem como você fixar isso daqui. A gente faz a cupulectomia, corta aqui, ó, tira, deixa sem, ó. Sem a cabeça do rádio. E o paciente, pelo menos, mantém a pronossupinação, tem um pouco de diminuição de força, mas é melhor que você botar uma prótese. Existe a prótese da cabeça do rádio que vai ficar dura esse cotovelo. Então, melhor fazer a cupulectomia. Fratura do olecrano é uma outra fratura do cotovelo. Na criança é raro, porque só aparece com 10 anos de idade o olecrano. No adulto, mecanismo de trauma direto, quando você vai com o cotovelo no chão, ou por trauma indireto também, alavanca posterior, você quebra o olecrano. Indicação de cirurgia: diastase dos fragmentos, fratura articular, inserção do músculo do tríceps. Isso daqui, a inserção do músculo do tríceps, o tríceps está aqui, ó, preso no olecrano, né? Normalmente é ele que faz a diastase desse fragmento. Ele puxa, está quebrado aqui, ele vem, puxa e faz uma diastase daquele fragmento. Diastase de fragmento. Fratura articular, que a fratura do olecrano é uma fratura articular. Eu vou mostrar no raio-x. É indicação de cirurgia. Guardem isso, hein? Fratura articular, quebrou a articulação. Diastase dos fragmentos, porque o tríceps está puxando esse fragmento. Fratura cominutiva, intraarticular, é uma região quase que toda. Eu quebrei esse olecrano aqui, assim, ó. Nesse sentido, ela não pegou dentro da articulação, professor. Não tem diastase desse fragmento, está estável, vou tratar conservador, ótimo.
Dentro do conservador. Se abrir essa fratura, tu vai ter que fixar, porque quem abriu foi o tríceps puxando isso para cá. E aí a gente faz a fixação ou com placa ou com banda de tensão, ou princípio do tirante, vocês já viram na aula prática, que é 2 fios e um fio de cerclagem, você traciona que você consegue segurar a força de tração do tríceps. E é isso daqui. Ó, 2 fios no olecron, um fio de cerclagem. Aqui ainda botou um parafuso. Deu para botar um parafuso como aqui. Ó. Ah, posso tratar com placa? Pode. Placa e parafuso. Modela uma placa, ó, fixa esse olecron. Cuidado para não deixar o parafuso intraarticular, né? Ficou grande o parafuso aqui, vai destruir a articulação. Banda de tensão, ó. 2 fios no olecron, fio de cerclagem, você amarra. Fixação com placa, parafuso, aqui é a fratura do olecron. O tríceps está para cá. Luxação de cotovelo. Existe luxação de cotovelo? Existe. Criança, eu particularmente nunca vi. Adulto. É a segunda luxação mais frequente. A primeira é de ombro, depois de cotovelo. Mecanismo de trauma indireto em hiperextensão. Diagnóstico, exame clínico e raio-x do cotovelo, AP e perfil. É como eu falei na luxação do ombro. Luxação, a gente já falou que é luxação, é perda do contato na superfície articular temporariamente, né? Então, assim, ele sai do lugar, o cotovelo, ó, o olecron, o húmero, ele sai dali. Vamos ver o raio-x. Testes obrigatórios. Teste do nervo periférico, pulso radial. Todo trauma em cotovelo, isso é teste obrigatório. Tratamento, redução incruenta e axilopalmar. Beleza. Quando eu opero, professor? Quando eu não consigo reduzir essa luxação, quando eu tenho lesão neurovascular, quando eu tenho lesão do ligamento grave. O que é isso? Põe o cotovelo no lugar, o cotovelo solta, você solta a mão do paciente, ele luxa de novo. Bota no lugar, ele solta. Porque tem instabilidade nesse cotovelo, eu preciso suturar esses ligamentos. Complicações: rigidez articular, instabilidade crônica e artrose pós-traumática. Numa articulação, eu tenho 3 articulações, a chance de artrose é muito grande, principalmente depois de um trauma. Dúvida aí, pessoal? Essa é a luxação de cotovelo. Troca, epitrócleo, ó, tudo fora aqui do olecron. Luxou. Isso aqui é uma luxação de cotovelo. Tem que botar isso no lugar. Testar nervo. Testar pulso. Por quê? Feixe vasco nervoso passando aqui. Beleza? Dúvida aí? Tudo certo. Beleza, pessoal. Eu vou ver o negócio do TAC e falo com vocês na segunda. Mando mensagem. Tá legal? Professor, a prova Professor. T1 também é até aqui? Não, não. A P1 não. Essa aí é só o TAC até essa aula de hoje. A P1 ainda vai em mais aula. Muita coisa, hein? É nada, cara. É tranquilo. É bem tranquilo. O TAC ajuda muito vocês. Tá, obrigado. Beleza? Obrigada pela aula, professor.